Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos continuidade à disciplina de Engenharia de Processos com a aula 3. E nesta aula nós iniciaremos a abordagem sobre síntese de sistemas reativos, tá? Então, dando início à primeira parte desse conteúdo, que se delongará por algumas aulas também a seguir. Bom, com isso damos continuidade ao que vimos na aula anterior, na qual nós abordamos, e entendemos o que é o diagrama da cebola na síntese de processos, tá bem? Que compreende então da terceira etapa até a sexta etapa da parte de síntese de processos, então passando pela parte de sistemas reativos, depois para processos de separação, depois para redes de trocadores de calor e por fim definição de utilidades, partindo então do centro para as demais camadas afora da cebola. E com isso também finalizamos a parte de descrição das etapas do projeto de um processo. Também do ponto de vista técnico, então depois da parte do diagrama das cebolas, ainda temos as etapas então de dimensionamento e projeto de equipamentos, integração energética, análise de sensibilidade, otimização, tá certo? Então tudo que a gente consegue utilizar para avaliar a performance do processo após nós termos então já o projeto estruturado, as etapas todas definidas, para que a gente possa verificar a performance desse processo. Na aula de hoje, então, nós abordaremos e iniciaremos então pela camada mais ao centro do diagrama da cebola e também que é a camada que compreende o coração do processo, tá? O reator químico, como nós já discutimos. Então iniciaremos o estudo da síntese de sistemas reativos, que define então a escolha da rota de processo, a escolha também do tipo de reator e as características deste reator para o processo, de um ou mais reatores. Veremos alguns dos parâmetros de eficiência na etapa reacional, também, tá? Parâmetros que vocês já conhecem, mas que nós iremos então relembrar e então ter esses conceitos bem estabelecidos. E também abordaremos alguns conceitos de cinética e reatores, tá? Conceitos que vocês já devem ter visto, mas que nós iremos aqui relembrar e que serão a base para as próximas aulas, nas quais nós veremos então a definição e avaliação de performance de reatores, ok? Bom, vamos lá. Bom, na síntese de sistemas reativos, tá certo? Uma vez então que nós começamos o estudo pelo centro do diagrama da cebola, nós precisamos então definir a escolha do reator, tá? Então escolher esse tipo de reator nem sempre é um processo muito simples, tá certo? Em muitos casos existem aí vários processos já bem estabelecidos na literatura, nas referências, de engenharia de processos e síntese de processos, já tem ali a indicação de um determinado reator específico para um processo definido. Tá? Então, muitas vezes já há um consenso sobre que tipo de reator utilizar em função de algumas características do processo. Então, basta a gente consultar, mas mesmo a gente já sabendo e tendo definido aquele tipo de reator, a gente precisa entender por que é utilizado aquele reator. Tá? Quais são as suas características, se podem então haver algumas variabilidades em relação, à configuração, ao arranjo, ao tipo de alimentação, tá certo? Então, mesmo um reator já definido, nós temos aí outras condições de processo que podem estar variando para um dado reator. No entanto, existem também vários produtos, os quais podem ser obtidos por diferentes rotas, tá certo? E dependendo da rota, do processo adotado para fazer a síntese de um produto, deve-se às vezes definir um reator com características distintas e específicas. Também, então, muitas vezes nós temos aí várias possibilidades para o mesmo produto e cada uma das rotas vai então exigir ou demandar um tipo de reator diferente, vai ter uma cinética de reação diferente, tá certo? Então é necessário levar muitos dos critérios que nós veremos na aula de hoje em consideração, tá? Inclusive, por exemplo, na produção de etanol, nós temos o etanol sendo obtido de diferentes matérias-primas. Nós temos aí etanol de cana-de-açúcar mais convencional, etanol de milho, tá? E o processo ele tem várias adaptações, várias alterações durante a rota, dependendo do tipo de matéria-prima adotada, tá certo? Também, por exemplo, na produção de cachaça, existem cachaças, as mais comuns produzidas a partir da cana.
No entanto, também existem, né, produzidos a partir da mandioca, da batata doce. Então tem aí várias matérias-primas também que podem ser utilizadas para a produção de cachaça ou de outras bebidas destiladas em geral. Tá? Em cada uma delas pode ser que você tenha um reator diferente, com uma característica, um material diferente para comportar aquele processo, né, para ele poder então resultar nas características que desejamos para o produto. Bom, na avaliação de um sistema reacional, existem aí vários parâmetros que são importantes, tá, a serem levados em consideração e serem também avaliados do ponto de vista de performance. No entanto, existem 3 parâmetros que são muito importantes e que nós temos que ter eles bem estabelecidos, muitas vezes antes mesmo da escolha do reator, buscando informações nas referências bibliográficas, fazendo cálculos estequiométricos, para a gente ter uma noção, uma base já da viabilidade do processo a partir desses parâmetros. Né? São eles: conversão, seletividade e rendimento. Tá certo? Então, mais adiante nós veremos ali as diferenças de cada um deles, retomaremos esses conceitos que são muito importantes. Muitas vezes, né, eu vejo vários alunos, né, engenheiros químicos, que acabam confundindo um pouco e não tendo esses conceitos muito bem estabelecidos. Mas nós então aqui iremos relembrar, e esses serão alguns dos indicadores que vocês acabarão avaliando também no processo de vocês. Tá bom? Em reatores, por exemplo, de polimerização, também temos algumas outras preocupações, dados alguns processos específicos, como eu comentei. Por exemplo, temos que levar em consideração, nesse caso, algumas preocupações com propriedades mecânicas do produto, que são da orientação dos grupos ao longo das cadeias. Então, podemos ter aí diferentes compostos orgânicos, isômeros, tá? Que podem, às vezes, ter ligações cruzadas entre cadeias, né? Ligações de copolimerização com uma mistura de monômeros. E também esse tipo de avaliação é bastante importante, tá? Porque também, dependendo das cinéticas, dependendo da rota adotada, nós teremos aí um diferente mecanismo de reação química acontecendo para a produção do que a gente deseja. E também é importante, né, como característica, que em reatores bioquímicos, que o desempenho normalmente ele é baseado em resultados de laboratório, tá? Muitas vezes com alguns testes ali de inibições ou de avaliação de quando cessa uma reação e quais são os parâmetros capazes de inibir ela, tá? Porque em reatores bioquímicos, fermentadores, reações bioquímicas, é muito difícil ter uma cinética bem estabelecida, porque nós temos ali um mecanismo bastante complexo que envolve várias reações a nível molecular e com diferentes mecanismos, tá certo? Que estão acontecendo ali junto com catalisadores, biocatalisadores ou enzimas que possuem também mecanismos mais complexos. Então é muito difícil às vezes você ter um mecanismo bem estruturado. Você vai diretamente para a obtenção de resultados experimentais em laboratório e a partir desses resultados você tenta ajustar eles aos melhores modelos cinéticos possíveis para usar esse modelo como base no dimensionamento do projeto de um fermentador ou de um bioreator, ok? Bom, então, só para a gente relembrar aqui alguns conceitos de reações químicas, entender esses parâmetros-chave que eu comentei. Então, uma coisa muito importante no início de um processo reativo é avaliar a estequiometria das reações envolvidas. Também a estequiometria, né, como a própria palavra diz, vem então de algumas junções aqui do grego, stoichion, elemento, metron, medida, que consiste então em fazer a medição, né, e o cálculo das quantidades elementares envolvidas e proporcionais entre os compostos químicos envolvidos, tá certo? Temos aqui uma reação química, por exemplo, mostrada de um determinado processo. É muito difícil nós termos processos com uma única reação, tá certo? Muitas vezes nós temos várias reações acontecendo em um sistema reacional. No entanto, em alguns casos pode acontecer de nós termos uma reação majoritária que acontece com uma velocidade muito maior que a das outras, e nesses casos nós conseguimos às vezes simplificar e adotar uma única reação. Mas isso é difícil de acontecer porque todos os compostos, todos os átomos estão colidindo, né, estão interagindo dentro do sistema reacional.
E quando nós representamos as reações que acontecem no nosso meio, no nosso sistema, usando então uma correlação estequiométrica em uma reação química, é muito importante de início balancear a reação, tá certo? Nós colocamos os compostos envolvidos e para ter a ideia das quantidades produzidas em relação às quantidades alimentadas, nós temos que ter aí um balanceamento de reação eficiente, tá? Então, para isso a gente precisa conferir os coeficientes estequiométricos dos compostos e elementos nessa reação, e para que a gente possa também avaliar depois os parâmetros de desempenho e também ter ideia das quantidades a serem utilizadas no reator, temos que verificar a razão estequiométrica e também a quantidade estequiométrica dos compostos na reação, certo? Então, a razão estequiométrica nós podemos estabelecer como a proporção entre um reagente ou um reagente e um produto. Então, quando nós falamos de razão estequiométrica, estamos nos referindo a uma proporção entre compostos envolvidos na reação, certo? Independente se são reagentes ou produtos, independente também da estequiometria. Tá? Aqui simplesmente é uma razão que nos define então a proporção entre uma alimentação de um composto em relação a outro, por exemplo. Tá? Às vezes a gente pode alimentar um composto A numa proporção de 2:1 em relação a um composto B, ou 2:2. Muitas vezes são feitos, né, vários testes e ensaios para se verificar a ordem da cinética de reação a partir dessas proporções. E quantidade estequiométrica se refere então à proporção para que a reação esteja totalmente balanceada, tá certo? Então é importante conferir a quantidade estequiométrica para já fazer uma previsão de viabilidade econômica do processo, tá? Principalmente do processo de vocês durante o projeto, para que se tenha uma ideia aí já se o processo é viável ou não. Existem rotas e existem tipos de processos que não são viáveis já do ponto de vista estequiométrico, tá certo? E veremos um exemplo mais adiante também com cálculo simples para verificar esse tipo de situação. Bom, outro parâmetro que é importante de ser avaliado em um sistema reacional é a extensão de reação, tá certo? Que é um parâmetro, muitas vezes é confundido com a conversão, tá certo? Porque pode, em certos casos, dependendo da estequiometria, ser numericamente igual à conversão, mas não é a mesma coisa que conversão. A extensão de reação, ela se refere-se a uma determinada reação em específico e denota o quanto daquela reação ocorre, tá certo? É uma forma de medir quantos mols estão reagindo até um determinado instante e é correlacionado ao balanço molar e permite então fazer uma avaliação entre o que entra e o que sai do número de mols de um determinado composto, no nosso caso aqui um composto I, tá? Então, nós podemos escrever a equação do balanço molar para um sistema reacional utilizando a extensão de reação para fazer essa compensação, essa medição do quanto entra em relação a quanto sai. Então, de acordo com um balanço molar em um reator, o número de mols que saem é igual ao número de mols que entram desse determinado composto I, mais o coeficiente estequiométrico desse composto vezes a extensão da reação, que é o que mede o grau de avanço da reação, tá? Às vezes em algumas literaturas também é conhecido como grau de avanço, então ele denota quantos mols estão reagindo entre um instante e outro, ou entre uma entrada e uma saída de processo, tá? Então nós podemos correlacionar também na equação do balanço molar, isolar a extensão de reação e calculá-la como sendo a diferença entre o que sai e o que entra, dividido pelo coeficiente estequiométrico de um determinado composto. E a extensão ela vai ser a mesma para todos os compostos para uma reação, tá certo? Se nós tivermos mais de uma reação, teremos mais extensões. No entanto, nós temos uma extensão por reação e é o mesmo valor para o balanço molar de qualquer componente I nessa mistura. E se nós temos reagentes, lembrando o coeficiente estequiométrico então é negativo no cálculo devido ao consumo desse material, e se estamos avaliando um produto I, então esse coeficiente estequiométrico é positivo, porque nós estamos produzindo, gerando esse composto. Mas a extensão de reação é sempre um valor positivo, que indica e tem unidade de mols reagindo para o balanço molar, certo? Bom, nesse sentido, então, nós podemos escrever aqui de forma genérica para múltiplas reações
uma extensão a equação do balanço molar com diferentes extensões quando nós temos um composto envolvido em mais de uma reação química. Neste caso aqui, então, a quantidade de mols de um composto I na saída de um reator, quando nós temos um composto participando de várias reações, é equivalente, então, à quantidade que sai, tá certo? Que entra, na verdade, no reator, mais a variação desse composto em cada uma das reações, que se dá, então, pelo produto do coeficiente estequiométrico do composto I na reação K, vezes a extensão de reação da reação K, tá? Então, sendo K I as R reações para as quais o composto I está envolvido e está participando. Okay? E quando nós temos, por exemplo, duas reações, essa equação, esse somatório é desmembrado aqui da seguinte forma. A quantidade de mols na saída é igual à quantidade de mols na entrada, mais o coeficiente do produto, do coeficiente estequiométrico do composto I na reação 1, vezes a extensão de reação 1, mais o coeficiente estequiométrico do composto I na reação 2, vezes a extensão de reação 2, tá certo? Então, desta maneira, então, podemos escrever a equação do balanço molar em termos de mols, né, em termos de quantidades que entram e saem, são geradas ou produzidas, tá? Não ainda é o balanço molar do reator, tá certo? É o balanço molar do sistema na forma, então, de equação a partir da qual a gente conhece os valores de reação, de conversão, de coeficiente estequiométrico, tá? Sem se preocupar ainda com as características do reator. O balanço molar do reator é diferente, nós veremos isso mais à frente. Então, também para se determinar a extensão de reação, é sempre bom lembrar que nós levamos em consideração a extensão de reação sendo a extensão de reação máxima em relação ao reagente limitante, tá certo? Então, nos leva também a recordar os conceitos aqui que nós temos envolvidos em um sistema reacional com reações químicas, que quando nós temos vários reagentes para uma determinada reação, alguns deles, caso não tenhamos aí uma condição perfeitamente estequiométrica, que é a grande maioria dos casos, nós temos algum composto que é o reagente limitante e todos os demais são reagentes em excesso. Tá? Muitas vezes nós temos que ter compostos em excesso para que a reação ocorra com a conversão esperada, com o rendimento desejado, tá certo? Então, é sempre importante lembrar que o reagente limitante é a primeira espécie química que teoricamente seria totalmente consumida, tá certo? Então, em relação à condição estequiométrica, aquele que nós temos a maior disponibilidade para reagir, e caso ele reaja totalmente, todos os demais em excesso não terão condição de reagir, tá? Então, toda espécie química que não limita a reação é um reagente em excesso no meio. Bem, então, com esses conceitos relembrados, temos aqui também já condição de compreender aqui a diferença entre os parâmetros de eficiência de um sistema reacional, tá certo? Que eu comentei anteriormente, que são conversão, seletividade e rendimento, tá? Então, vamos relembrar aqui e diferenciar cada um deles. Primeiro, a conversão é a fração da alimentação ou que é convertida em produtos em relação a um determinado reagente, tá certo? Então, a conversão é uma relação ali entre o que se converteu e o que foi alimentado daquele reagente. Então, por definição, já, e nós veremos em alguns exemplos mais à frente, a conversão ela é uma razão do tipo reagente-reagente. A seletividade é a razão entre o número de mols de um certo produto de interesse e o número de mols de um dado subproduto, tá certo? Então, é uma razão entre dois tipos de produtos que temos em um sistema, seja, né, normalmente nesses casos, sistemas com múltiplas reações. Então, nós temos um produto principal, que é o produto de interesse, qualquer outro produto acaba sendo, então, um subproduto. E a razão entre a formação desses produtos nos levam então ao conceito de seletividade, que nos indica então a qual reação o sistema é mais seletivo, tá? Qual ele produz mais. E então é importante também avaliar isso quando nós temos múltiplas reações químicas e, portanto, é uma razão do tipo produto-produto. E também rendimento. Rendimento, há aqui também, né, dependendo da literatura, do que nós consultamos,
algumas definições que variam um pouquinho e que podem ser um pouco distintas, tá? Mas nada que a gente, dependendo do nosso referencial, não consiga então expressar isso em uma mesma base ou correlacionando um com o outro, tá? Então, rendimento é a quantidade obtida de um produto em relação à quantidade alimentada de um reagente, tá? É uma razão do tipo produto-reagente. E essa quantidade de reagente pode ser baseado em diferentes quantidades do reagente, tá? Pode ser baseado na alimentação total do reagente, pode ser baseado na quantidade do reagente que foi de fato consumido, tá? Quando esse reagente às vezes está em excesso ou a conversão não é de 100%, então resta uma parte dele, nós podemos e devemos especificar se o rendimento é em relação ao todo alimentado ou só aquilo que reagiu, e também baseado no consumo teórico do reagente limitante. Então, muitas vezes o rendimento é expresso em relação ao reagente limitante apenas, tá? Mas em teoria a gente pode calcular o rendimento em relação a qualquer um dos reagentes em excesso também presentes no meio. Bom, então agora que compreendemos aqui que a conversão é a fração da alimentação ou que é convertida em produtos em relação a um determinado reagente, nós normalmente expressamos essa conversão em termos percentuais, tá? Então, o percentual de conversão ele pode ser calculado normalmente de duas formas. Ou nós pegamos a razão entre a quantidade que reage e a quantidade alimentada e multiplicamos por 100, tá? E daí nós devemos especificar se essa conversão é uma conversão molar ou mássica, tá? Se essa razão foi dada em mols ou em massa, mas nós temos aqui uma forma similar de fazer o cálculo, tá certo? Então nós normalmente utilizamos isso como referência e nós temos uma mesma conversão. Ou também nós podemos calcular a conversão com base na extensão de reação, tá? Então se nós conhecemos e sabemos a extensão na qual a reação ocorre e a extensão máxima, considerando o reagente limitante reagindo totalmente, certo? Nós poderíamos ter aí uma razão entre a extensão de reação real e a extensão de reação máxima e multiplicar por 100 para obter a conversão. Tá? Teoricamente, a gente deve chegar na mesma conversão e ter o mesmo resultado aqui, porque a extensão máxima corresponde à quantidade total alimentada no reator. Ok? Bom, para a gente verificar então, na prática aqui, vamos fazer então um cálculo de conversão para um determinado exemplo, tá certo? Só para a gente verificar aqui a conversão sendo então uma razão do tipo reagente, porque também no projeto, no processo de vocês terão que colocar a conversão das quantidades envolvidas, tá? O quanto, o percentual da cana, da massa da cana que é convertida em etanol, ou que é convertida em cachaça, ou a quantidade de café que realmente é convertida e que gera um determinado tipo de café. Então, independente do processo, se há reação ou não, nós temos uma forma de calcular a conversão e rendimento, tá? Independente se há reação química ou não. Então, no exemplo aqui, consideremos a reação de combustão do heptano, admitindo que 14,4 kg de CO2 foram formados na reação de 10 kg de heptano. Determine qual o percentual convertido, ou qual a conversão, aqui nesse caso do heptano. Bom, temos aqui a reação colocada, então, a reação de combustão, tá? Então, aqui um hidrocarboneto reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água. Já a reação balanceada, tá certo? Isso é muito importante. E a partir dessas quantidades informadas e dos valores aqui também de proporções estequiométricas, temos condição de calcular essa conversão, tá certo? Para isso, nós sabemos então que a quantidade de heptano alimentada equivale a 10 kg. E determinamos então, basta determinar a quantidade que reagiu. Com isso, já temos condição de calcular a conversão, porque o heptano então é o nosso reagente da combustão e a conversão é o quanto reage sobre o quanto foi alimentado. O quanto foi alimentado, o problema já informou, 10 kg. Então falta calcular o quanto reagiu. O quanto reagiu nós podemos então calcular diretamente pela razão estequiométrica entre heptano e CO2 na reação, tá certo? Já que sabemos a quantidade de CO2 que foi formado. Então, se sabemos a quantidade de CO2 que foi formado, aqui no caso 14,4 kg, multiplicamos pela razão estequiométrica
tá certo? Do heptano em relação ao CO2 e descobrimos o quanto de heptano precisou reagir para formar aquela quantidade de CO2. Lembrando aqui então que tem que ser a razão estequiométrica em termos de massa, já que temos a quantidade de CO2 em massa. E sabemos então que foram reagidos 4,675 kg de heptano. Com isso, calculamos a conversão, sendo 100 vezes, o percentual de conversão, a quantidade do heptano que reagiu pela quantidade de heptano que foi alimentado, e tivemos então uma conversão, nesse caso, de 46,75%. Certo? Então, assim, é um cálculo bem tranquilo, desde que a gente conheça do balanço de massa ou do balanço molar o quanto entrou e o quanto saiu. Bom, sobre a seletividade, então, como eu comentei antes, a seletividade, então, é definida como uma razão entre o número de mols de um certo produto de interesse e o número de mols de um determinado subproduto quando nós temos múltiplas reações ocorrendo, certo? Por exemplo, aqui temos, então, duas reações que podem acontecer por conta da conversão da desidratação do metanol, sendo, então, produzidos etileno na reação 1 e propileno na reação 2, tá certo? Na reação de baixo. Então vejam aqui que nós temos dois produtos a partir de um mesmo reagente. Se nós queremos avaliar a seletividade da reação em relação ao etileno, nós podemos calcular então o número de mols de etileno produzidos dividido pelo número de mols de propileno produzidos num sistema em que ocorrem essas duas reações, tá certo? Então a gente vai estar calculando o quão seletivas são as reações em relação ao etileno, tá certo? Se nós quiséssemos a seletividade em relação ao propileno, faríamos o contrário, o número de mols de propileno pelo número de mols de etileno, tá bem? Então, basicamente, quando nós temos mais de uma reação, temos condição de realizar a razão entre os produtos para determinar a seletividade. Bom, um exemplo aqui então, para a gente entender isso melhor com números, veremos então que grandes quantidades de nanotubos de carbono de parede única podem ser produzidas pela decomposição catalítica de etano sobre catalisador de cobre e ferro suportado em sílica. Então temos aqui então o nosso reagente, então, tá certo? Então temos aqui o etano, então produzindo a nanofibra de carbono e liberando o hidrogênio, e também produzindo então eteno e uma certa quantidade de hidrogênio. Bem, nesse caso, um sistema em que essas duas reações ocorrem, se forem obtidos 3 mols de hidrogênio e meio mol de eteno, qual o valor da seletividade da produção de carbono relativo ao eteno? Então vejam que nós temos as quantidades produzidas. Veremos aqui então como calcular a seletividade de uma reação em relação à outra. Neste caso, vamos então determinar a seletividade sendo a razão do número de mols de carbono pela quantidade de mols de eteno produzidos. Então, contidos aí respectivamente nas reações 1 e 2. Bom, o problema então nos informa que a quantidade de mols de eteno obtido é de 0,5 mols. Então, uma das variáveis aqui para o cálculo da seletividade já temos. Agora, vamos calcular a quantidade de carbono em função da quantidade de hidrogênio que foi produzido, que o problema informou, tá bem? Bom, se o problema informou que 3 mols de hidrogênio foram produzidos, na reação 2, consequentemente, por terem sido formados meio mol de eteno e a razão estequiométrica eteno, proporção estequiométrica eteno e hidrogênio na segunda reação é de 1 para 1, isso significa que também foram produzidos 0,5 mols de hidrogênio na segunda reação. Portanto, na primeira reação foram produzidos os outros 2,5 mols de hidrogênio. Tá bem? E com isso, olhamos para a proporção estequiométrica de hidrogênio-carbono na primeira reação, que é de 2 mols de carbono para cada 3 mols de hidrogênio formados, e com isso determinamos a quantidade de mols que foram formados de carbono, correspondendo então a 1,67 mols de carbono. Logo, temos já aqui nossa segunda variável e fazemos então o cálculo da seletividade sendo a razão entre o número de mols de carbono e o número de mols de eteno produzidos, e temos então uma seletividade de 3,34 mols de carbono por mol de eteno, tá certo? Então vejam que para cada 3,34 mols de carbono que eu produzo 1 de eteno nesse sistema, e a minha reação
pela seletividade nesse caso aqui, nessa razão ser maior que 1, é mais seletiva ao carbono do que em relação ao eteno. Bom, vejamos aqui agora então um exemplo de cálculo de rendimento, nosso terceiro parâmetro aqui considerado. Bom, as leveduras são micro-organismos que consomem açúcar para dar origem a uma variedade de produtos, certo? Por exemplo, as leveduras podem ser usadas para converter malte em cerveja e milho em etanol, tá? E vários outros processos, assim como aí no processo de algumas equipes do projeto. O crescimento de Saccharomyces cerevisiae em tipo específico de levedura em soluções aquosas de glicose, sob condições anaeróbicas, ocorre pela seguinte reação global para produzir biomassa, glicerol e etanol. Então, temos aqui uma reação de glicose com amônia, e a partir dessa reação é gerado no nosso sistema, pela catálise então enzimática, uma certa quantidade de biomassa, com uma composição elementar de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio aproximado aqui a essa estrutura molecular com esses coeficientes, tá, para fechar o nosso balanço, certas quantidades de glicerol, certas quantidades de CO2 liberados da fermentação, o etanol, produto de interesse, e água. Calcule o rendimento teórico de biomassa em gramas de biomassa por grama de glicose, ou seja, quanto é produzido de biomassa por quantidade alimentada de glicose, sendo aqui então o rendimento teórico, tá certo? Sendo uma quantidade teoricamente na proporção estequiométrica. E calcule o rendimento de etanol em gramas de etanol por grama de glicose alimentado, utilizando aqui uma base de cálculo para os dois itens de 0,59 mols de biomassa, tá certo? Então essa vai ser aqui a nossa base de cálculo, até porque na estequiometria da reação já fica mais fácil de comparar a proporção biomassa-glicose e com isso também utilizar essa proporção depois no cálculo do rendimento do etanol. Bom, vamos lá. Bem, temos a base de cálculo então da quantidade de biomassa produzida de 0,59 mols. Estequiometricamente, já que nós vamos trabalhar com a quantidade ideal, a quantidade teórica alimentada, para cada 0,59 mols de biomassa, nós consumimos 1 mol de glicose, certo? E convertendo então isso aqui para quantidades mássicas de biomassa, tá certo? Já que nós conseguimos ali a partir dos elementos calcular e predizer a massa molar da biomassa, equivalente a 23,74 gramas por mol de biomassa, tá certo? Já que nós vamos calcular aqui o rendimento em bases mássicas e também porque nós temos a quantidade de elementos, nitrogênio, carbono, oxigênio, tudo da biomassa ali à disposição para fazer o cálculo, também fazemos a conversão para a massa de glicose, tá certo? E fazendo aqui as conversões de mol para massa, nessa proporção estequiométrica, temos aqui uma razão de 0,0778 gramas de biomassa por grama de glicose. Então, para cada 1 grama de glicose que eu alimento no sistema reacional, são produzidos 0,0778 gramas de biomassa, ou seja, um rendimento baixo frente à quantidade de glicose que foi alimentada em termos mássicos. Em relação ao etanol, considerando a mesma base de cálculo, que corresponde à reação de 1 mol de glicose, são produzidos 1,3 mols de etanol, tá? Então, da mesma forma, eu utilizo então aqui a massa molar do etanol e a massa molar da glicose para fazer as conversões em uma razão mássica, e fazendo essas conversões e dividindo a massa de etanol pela massa de glicose, temos um rendimento de 0,332 gramas de etanol por grama de glicose, tá certo? Ou seja, um rendimento aí de aproximadamente 1/3 em relação à quantidade de massa de glicose que eu alimento no sistema em termos de produção de etanol, quanto me rende em etanol, certo? Então vejam aqui que nós vimos os 3 casos: conversão, seletividade e rendimento, e que são 3 parâmetros que para o processo de vocês, independente se nós temos reação ou não, é possível calcular o rendimento ou a conversão em relação ao que entra e em relação ao que sai do processo como um todo. Agora,
Conhecidos então alguns dos parâmetros principais que avaliamos em um sistema reacional para ter uma ideia da sua performance, da sua eficiência, né, se o sistema reativo é vantajoso, que se ele possui um bom rendimento ou não, para que a gente possa determinar esses parâmetros na síntese de sistemas reativos é necessário realizar a decisão pelo tipo de reator e suas características, tá certo? Porque isso, consequentemente, vai impactar nesses parâmetros, vai impactar na conversão, no rendimento e na seletividade. Então, para isso, temos que escolher um tipo de reator, tá certo? Mais à frente veremos, então, os tipos de reatores e suas configurações, o catalisador a ser utilizado quando for necessário, quando for uma reação catalítica, na grande maioria dos casos, o tamanho do reator de acordo com a produção desejada, tá certo? Então, além do tipo, também o tamanho, as condições operacionais desse reator, temperatura e pressão, a fase em que a reação ocorre, se é fase líquida, fase gasosa, para ter uma ideia do tipo de catálise também que vai estar envolvida, e as condições de alimentação no reator, concentração e temperatura, até porque se nós temos a condição de operação do reator, preferencialmente nós temos que alimentar o reator com correntes já próximas dessa condição para não perturbar tanto o nosso sistema. E uma vez decididas essas questões, o reator pode ser selecionado e buscamos então um reator que se aproxime ao máximo de um reator ideal. E claro, nunca teremos um reator ideal, teremos que trabalhar com reatores reais, mas que se aproximem em condições o máximo possível próximas da idealidade. E o balanço de massa do reator ainda não é realizado, porque ele acaba interagindo com o resto do processo também. Então vamos fazer a especificação, avaliar aqui as quantidades a serem produzidas. No entanto, o balanço deixar mais à frente, porque nós ainda teremos toda a parte de purificação e separação. E, consequentemente, isso vai acarretar, como comentei na aula passada, em correntes de reciclo para o processo. E, portanto, então, isso vai impactar em uma nova condição de alimentação. E aí nós teremos que reavaliar o balanço do reator para essa condição, obtendo uma convergência a partir desse reciclo. Bom, buscamos então também trabalhar com rotas reacionais que usem as matérias-primas mais baratas e produzam a menor quantidade de subprodutos, tá certo? Isso facilitando a etapa de separação depois, reduzindo custos com separação e muitas vezes, quando são subprodutos indesejados, também reduzindo o custo com tratamento e descarte desses subprodutos. Outros fatores que são considerados são alguns fatores comerciais, tá certo? Como a incerteza em preços do mercado. Então temos que ter em consideração já uma variabilidade, estabelecer uma margem de segurança para isso, os critérios também de segurança de operação do reator e também consumo energético. Se nós temos condição de fornecer energia para que aconteça a operação correta do reator nas condições esperadas. Inicialmente, trabalha-se com uma análise em termos de lucro bruto do processo, tá certo? Então isso é só para fazer uma estimativa inicial e mais à frente, então, também verifica-se daí o lucro realmente líquido, descontando os custos com operação e com capital, tá? Mas isso falaremos também mais à frente. Bom, também, além da questão econômica, busca-se selecionar as matérias-primas e as reações químicas de modo a evitar ou reduzir a manipulação e armazenamento de substâncias tóxicas e ou perigosas, também porque isso também acaba acarretando em mais custos, em mais cuidados para o processo em termos de segurança, e isso encarece também o processo. E neste caso, busca-se aí conferir as planilhas de segurança de materiais para verificar se os produtos e matérias-primas que estamos trabalhando, eles possuem ou não alguma restrição do ponto de vista de segurança ou algum tipo de periculosidade, tá certo? Para ter um ambiente ao redor que previna qualquer tipo de acidente, tá certo? Então essas planilhas normalmente são consultadas e também coloquei uma planilha à disposição de vocês lá no Moodle para vocês verificarem, consultarem um pouco em relação aos insumos e matérias que vocês vão trabalhar no processo de vocês. Para exemplificar aqui então a questão da seleção da rota de processo e do tipo, de sistema reacional a ser escolhido
para desenvolver um projeto, eu trouxe então um exemplo da produção do cloreto de vinila, tá certo? Onde nós podemos ter diferentes plantas com diferentes reações que nos levam ao mesmo produto. Tá? Então, para o projeto de uma planta de produção de cloreto de vinila, existem pelo menos 3 rotas reacionais possíveis que podem ser exploradas. Tá? O cloreto de vinila ele pode ser obtido a partir do acetileno, com reação com ácido clorídrico, ou com uma série aqui de reações nas quais nós temos o intermediário de cloroetano, produzido a partir do etileno e do gás clorídrico, e esse de cloroetano então pode ser convertido a cloreto de vinila e a ácido clorídrico. E temos também uma rota que utiliza etileno, oxigênio e ácido clorídrico para a produção do dicloroetano, também como intermediário, e água, e também o dicloroetano depois, assim como na rota 2, é convertido a cloreto de vinila e ácido clorídrico. Então, cloreto de vinila pode ser obtido a partir aqui das matérias-primas acetileno, etileno, e etileno por uma outra rota também com ácido clorídrico ao invés de gás clorídrico. Bem, nesse caso, nós podemos avaliar os valores de mercado, por exemplo, e as massas molares dos materiais envolvidos, porque o valor de mercado é dado em quantidade monetária, no caso aqui vamos considerar em dólar por quilograma, e nós trabalhamos com estequiometria sempre em quantidades molares, então é necessário utilizar a massa molar dos compostos para fazer essa conversão e essa avaliação. E considerando que o oxigênio é um insumo aí sem nenhum tipo de preço, porque pode ser obtido da atmosfera com o nitrogênio atuando como inerte, também a água sem nenhum tipo de valor agregado que é produzida, e com esses valores que temos aqui dos compostos envolvidos em todas as rotas, determine qual a rota aparenta ser mais viável economicamente do ponto de vista de valores de mercado das matérias-primas, produtos e subprodutos envolvidos. Tá? Então, uma análise, uma avaliação aqui de lucro bruto bem lógica, tá certo? As decisões nesse caso podem ser tomadas com base no potencial econômico do processo. Com tais informações, o melhor que pode ser feito é definir o potencial econômico de cada processo como a diferença entre o valor de venda dos produtos, tá, o valor de mercado, menos o custo de insumo, o custo de matéria-prima dos reagentes, tá certo? Então, olhando para cada uma das 3 rotas, para as tabelas que temos e para os fatores de conversão de mol para massa, vamos fazer uma avaliação aqui das 3 rotas para ver qual é mais vantajosa do ponto de vista econômico. Na rota 1, nós temos então o cloreto de vinila menos os custos dos seus 2 insumos, no caso aqui, acetileno e ácido clorídrico. Por conta disso, então, multiplicando o valor de mercado de dólares por quilograma pela massa desses compostos, já convertendo aqui então da proporção estequiométrica para massa, vemos que esse processo ele seria inviável economicamente, pois temos aqui um valor negativo de potencial econômico para essa rota, tá certo? Então chegamos aqui a um valor de menos 11,52 dólares por quilomol de cloreto de vinila produzido. E para a segunda rota, né, a rota 2 no caso, vejam que nós temos 2 produtos, o cloreto de vinila e também o ácido clorídrico, que tem um valor agregado de acordo com a nossa tabela. Então, com o processo de separação eficiente, nós podemos também vender esse ácido clorídrico e obter aí uma receita a mais para o processo. Então, no caso da rota 2, temos aqui o valor de mercado do cloreto de vinila, mais o valor de mercado do ácido clorídrico, tá certo? E descontamos aqui os custos de gás clorídrico e de etileno, uma vez que o dicloroetano é o intermediário. E realizando então os cálculos aqui com as bases de conversão que nós temos de massa molar e de valor de mercado, vemos então que no segundo processo nós teríamos um potencial econômico de aproximadamente 10 dólares por quilomol de cloreto de vinila. Então, mesmo dependendo aqui da geração de um subproduto, é uma rota com potencial econômico positivo. E no caso da terceira rota, que só temos como produto também o cloreto de vinila, ao fazer esse cálculo, então, do valor de mercado vezes a quantidade produzida de cloreto de vinila, menos os custos associados às matérias-primas, que na primeira rota são etileno e ácido clorídrico, já que o oxigênio, como o problema comentou, não tem nenhum custo associado,
vemos que na rota 3 temos um potencial econômico negativo, também de menos 1,76 dólares por quilomol de cloreto de vinila. E nesse caso, então, também um processo que não possui uma viabilidade econômica. Logo, avaliando aqui as 3 rotas, vemos que claramente as rotas 1 e 3 não são viáveis. Logo, apenas a rota 2 possui um potencial econômico positivo, que ainda depende de uma avaliação mais criteriosa do ponto de vista de custo de processamento e de capital investido, e deve ser a mais promissora do ponto de vista de viabilidade econômica. Tá? Então, para a escolha de uma rota, basicamente essa abordagem inicial, ela já ajuda a dar um direcionamento. Claro que depende das conversões de cada um dos processos. Aqui nós consideramos conversão completa, tá certo? Até porque mesmo não sendo conversão completa, nós podemos ter reciclo dos reagentes não reagidos, buscando reaproveitar eles ao máximo para ter uma conversão global mais próxima possível de 100%, mas ainda assim é necessário esse estudo para garantir. Mas de cara a gente já vê que algumas rotas podem não compensar. Isso acontece muito fácil com produtos com biocombustíveis, né, com compostos de caráter, digamos assim, da química verde, que são compostos assim mais sustentáveis, porém o custo de matéria-prima em relação ao quanto se produz, devido ao baixo rendimento, à baixa conversão, ainda acabam não sendo viáveis. Por isso, estudos e pesquisas desses processos que busquem aumentar a eficiência da conversão, o valor da conversão, estão em andamento. Bom, por fim, aqui para a gente finalizar o conteúdo, vamos relembrar um pouquinho dos tipos de sistemas reacionais que podemos ter em sistemas reativos. Então, basicamente, nós podemos ter casos com reação única, tá? Que na prática só são realmente encontrados quando as reações secundárias podem ser desconsideradas, ou seja, tem um valor de taxa de reação, né, desprezível que a gente não leva em consideração, como por exemplo aqui a conversão de óxido de propileno, né, a álcool, né, ou a conversão aqui a acetona, hidrogênio, tá certo? Então são reações únicas que partem de uma matéria-prima e geram um determinado produto. Mas a grande maioria dos sistemas são sistemas com múltiplas reações, tá? E nós podemos ter múltiplas reações do tipo paralelo, produzindo subprodutos, onde reações múltiplas não só consomem a matéria-prima, mas podem levar à produção de produtos que podem prejudicar o próprio processo, por exemplo, envenenando os catalisadores de um reator químico, tá certo? Por exemplo, temos aqui a conversão de etileno a óxido de etileno, como sendo a nossa reação de interesse, e o óxido de etileno nosso produto de interesse. Porém, essa mesma reação ela pode gerar um outro subproduto, né, que é o CO2 e água. E o CO2, na grande maioria dos sistemas reativos com catalisadores metálicos, ele pode inclusive envenenar esses catalisadores, que é o termo que nós usamos, né, para dizer que ele vai se decompor ou vai comprometer as características da superfície dos catalisadores, impedindo que a reação ocorra e prejudicando o reator, ocasionando uma redução do rendimento ou da eficiência da operação do reator, certo? Então esse é um grande perigo que deve se prestar atenção em sistemas com múltiplas reações em paralelo. Nós devemos fazer com que ele opere com a máxima seletividade possível em relação ao produto de interesse. Podemos ter também múltiplas reações em série, gerando subprodutos. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente não parte do mesmo reagente para chegar em diferentes produtos, mas sim um dos nossos produtos pode ser um intermediário para um novo produto. Tá? Por exemplo, aqui a produção de formaldeído a partir do metanol, né, da reação de metanol com oxigênio, que gera o formaldeído e água. Se o formaldeído ficar presente muito tempo no sistema ou em alguma condição, alguma perturbação que ocorra, pode gerar uma segunda reação desse formaldeído, decompondo ele em monóxido de carbono e hidrogênio, tá certo? Então, nesse caso, nós temos reações múltiplas em série. Primeiro, uma reação acontece, gera o produto de interesse ou intermediário, e uma segunda reação acontece a partir desse produto gerado na primeira reação. Temos sistemas ainda onde podem acontecer ambos os tipos de reações múltiplas, tá? Tanto reações múltiplas em série
quanto reações múltiplas em paralelo. E nesse caso nós produzimos produto de interesse e subprodutos também. Isso acontece, por exemplo, na produção de monoetanol-amina, certo? Ou seja, o MEIA, né? Que é um grande solvente utilizado para a recuperação de CO2 nas indústrias, que é produzido a partir da reação de óxido de etileno com amônia. Essa reação ela pode desencadear, a partir do subproduto do monoetanolamina, a produção de dietanolamina ou trietanolamina, tá? Reagindo com o óxido de etileno da primeira reação, tá? Como se fosse então uma reação paralela à primeira reação, porque eu uso o mesmo reagente. E o que é produzido em cada uma dessas reações está também reagindo para formar novos compostos. Então, para que uma reação aconteça, outra deve ter acontecido anteriormente. Então, nesse caso, nós temos também reações em paralelo, tá certo? E são sistemas nos quais é mais difícil ainda garantir uma certa pureza do produto de interesse e, porém, posteriormente nós podemos trabalhar em um eficiente processo de separação e purificação para a obtenção desses produtos. Temos também reações de polimerização, tá? Quando nós temos um polímero e temos aí um radical iniciador para a geração de uma série de reações que chamamos também, né, reações de polimerização em cadeia, para as quais então esses radicais vão se ligando e formando cadeias cada vez maiores que compõem os polímeros, tá certo? E existem aí também vários tipos de reações de polimerização. Algumas das mais comentadas, né, e vistas na literatura são as reações de poliadição, onde um radical vai sempre sendo adicionado à molécula formada anteriormente, como se fosse realmente uma reação em cadeia, para que cada vez esse radical vai sendo adicionado e compondo uma molécula maior, tá certo? E também as reações de policondensação, a partir da qual então um reator um polímero, um composto já de cadeia longa, ele pode então desidratar, perder uma certa quantidade de água, por exemplo, e gerar um polímero, né, um composto de cadeia menor. Tá também trabalhando com cadeias longas consideradas polímeros. E também temos reações bioquímicas, também conhecidas em algumas literaturas, em alguns casos específicos, como fermentações, que são reações onde nós trabalhamos com o uso de micro-organismos, tá certo? A abreviação MOS, ou enzimas, tá? E no caso de micro-organismos, provavelmente alguns nutrientes devem ser alimentados para garantir a sobrevivência desses micro-organismos no meio de cultivo, que nós chamamos, né, nesse caso o sistema reacional de meio de cultivo, para que possa acontecer essa reprodução que diz respeito ao cultivo do micro-organismo dentro do meio reacional, ou meio de cultivo nesse caso. E então, nesse caso, nós temos que adicionar também todos esses compostos que servem como nutrientes para os micro-organismos. Reações bioquímicas geralmente são conduzidas em condições amenas de temperatura e pressão em meio aquoso, ao invés de usar um solvente orgânico, porque o meio aquoso ele permite a boa dissociação e um bom controle de pH para a sobrevivência do micro-organismo. E também condições amenas de temperatura e pressão, porque condições extremas podem levar aí, né, à morte do micro-organismo ou mesmo, né, a sua ineficiência, né, a sua incapacidade de gerar o produto, dependendo de temperatura, no caso de temperaturas muito baixas, tá certo? Alguns exemplos aqui de reações bioquímicas é a conversão de glicose a ácido cítrico, tá? Então nós temos, né, um meio de cultivo onde os micro-organismos conseguem fazer esse tipo de conversão, processando o açúcar e juntando várias moléculas aqui, reorganizando a sua composição para a geração de um novo composto, ou também conversão de glicose em frutose, normalmente feita com utilização de enzimas, tá certo? Então, sistemas bioquímicos dependem, né, desses chamados biocatalisadores para promoverem as reações nos meios de cultivo, tá certo? Bom, então fizemos aqui uma revisão geral da parte de estequiometria, de reações, tá certo? De parâmetros de eficiência avaliados em reatores, para que na próxima aula, de fato, nós possamos então realizar a escolha de um reator e ver os seus efeitos
considerando todos esses parâmetros que nós vimos aqui na aula de hoje, tá certo? Então, por hoje o nosso conteúdo é esse, aqui as principais referências da aula e da nossa disciplina. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.